que a gente precisa saber é que não são só esses 3 parâmetros, tem muitos mais parâmetros para a gente conversar. Tá? Obviamente não vai dar para dar a mesma abordagem, isso não é um curso de validação, é simplesmente um vídeo aí para vocês assistirem, entenderem, tá? A aplicação desses parâmetros. Mas vamos falar um pouquinho sobre eles para vocês se questionarem, depois se quiserem me contatar, fiquem à vontade. Tá? Um dos parâmetros é a robustez que as normas falam, e ela fala o seguinte, que a robustez ela vai indicar a capacidade do método em resistir pequenas e deliberadas variações nas condições analíticas. Tá? Então o que acontece? Você vai lá, arbitrariamente, você tem teu método, você tem as condições que você desenvolveu, aí você modifica um pouquinho ele. Tá? Modifica um pouquinho. Será que se modificar, tipo, trocou a coluna, trocou o reagente, trocou o fabricante do reagente, mudou o pH, aumentou o armazenamento, aumentou o tempo de centrifugação, aumentou o tempo de extração, aumentou a temperatura do injetor, aumentou o fluxo, enfim, você vai decidir quais são os parâmetros que mais sofrem variações, né? Ou que mais são passíveis de sofrer variações no seu dia a dia, do seu método. Beleza. Aí o que você faz? Bom, ele fala para você calcular os desvios, tudo, mas a melhor forma que a gente entende é você calcular através do teste de Youden, onde você tem o teu método e você imputa algumas variações, tá? Algumas variaçõezinhas assim pequenas, arbitrárias, controladas, e aí você realiza uma série de 8 ensaios. E vai colocando isso, inclusive, na parte de automação que nós estamos falando, você vai colocando os valores que você obteve na análise da tua amostra, do teu fármaco, do teu analito de interesse, e você vai lá e coloca para cada um desses ensaios o resultado para aquela concentração. Aí o que o programa vai fazer? Ele vai avaliar qual parâmetro influencia, ou se existe realmente que influencia mais, e você vai receber um gráfico e vai falar, olha, este parâmetro realmente é o que mais influencia no meu método. Então eu preciso fazer o quê? No meu POP eu vou ter que tomar cuidado, vou ter que avisar sobre ele. Né? Limite de detecção, limite de quantificação, tá? Vou colocar os dois de uma vez. Limite de detecção, ele é focado na menor quantidade do analito, capaz de sensibilizar o detector, né? Que você fala, olha, né? E eu consigo distinguir do ruído, olha, realmente aquilo lá é o meu analito, olha, aquilo lá realmente é a impureza que eu estava procurando, tá? Que é diferente do limite de quantificação, que, olha, é o meu analito e eu consigo diferenciar ele do ruído, e o ruído não é significativo o suficiente para que eu possa quantificar aquele meu analito. Então, a partir daquele momento, eu tenho um limite de quantificação. O que eu preciso tomar cuidado? Com o finalzinho da frase, olha aqui, ó, precisão e exatidão. Eu tenho que comprovar experimentalmente que eu tenho precisão e exatidão no meu limite de quantificação. E se eu não tiver, então não é o teu limite de quantificação. Você vai ter que subir esse valor até você encontrar precisão e exatidão nesse ponto mais baixo, distinguível do teu ruído e o qual não influencia quantitativamente nesse resultado. Fora isso, nós temos ainda o efeito matriz, que nós vamos verificar se a sua matriz vai concorrer com o teu método para segurar mais este analito. Tá? Então, normalmente nós vamos paralelismo, ou fazemos o teste T, o teste F, relacionado ao intercepto e o teu coeficiente angular, tá? Fazendo uma curva no analito, uma curva na matriz e uma curva no solvente. Coloca o teu analito na matriz e no solvente. Por quê? No solvente não vai ter interação nenhuma. A ideia é que ele passe batido, que ele não vai, o teu solvente não vai concorrer com o teu analito. A matriz já vai, ou não. E como é que eu faço isso? Eu faço isso, coloco no programa essas duas curvas, o programa vai interpretar, então, enfim, através desse estudo do teste T e o teste F, tanto do intercepto quanto do coeficiente angular. Estabilidade, saber se a sua amostra aguenta o tempo que ela vai ficar no laboratório, se ela aguenta o tempo que ela vai ficar na bancada, se ela aguenta ciclos de congelamento, descongelamento, se aquela solução padrão que você preparou vai aguentar até o final do dia. Tá? Então tem umas regrinhas lá que devem ser seguidas e como eles influenciam no teu desvio, na tua exatidão, na tua precisão. Fora isso, nós temos que, depois do método validado, e acho isso muito legal na Anvisa, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que
comprovar que teu método continua confiável quando você está usando ele em rotina, tá bom? Como é que você faz isso? Você faz isso colocando amostras de concentração conhecida, material de referência certificado, enfim, amostras que você conheça a concentração dela e você vai monitorando a tua corrida analítica com estas amostras, tá? Que ele chama de amostras de CQ, amostras de controle de qualidade. Quer ver uma coisa mais legal ainda? Como é que varia ao longo do tempo? Porque meu método ele não vai ser sempre igual, sempre, assim, ad eterno, não é. Ele vai ser, ele vai se comportar dentro dos meus parâmetros, dentro dos meus requisitos. No entanto, tá? No entanto, eu tenho que saber que pode ser, de repente, tem tendências, posso estar aumentando a minha concentração, posso estar aumentando a variabilidade, tá? Posso começar a ter tendências, então eu começo a agir antes mesmo. Qual que é a sugestão? Sugestão também é automatizar com o uso de cartas de controle, tá? Essas cartas de controle são algo extremamente importante. Você tem algumas regrinhas, tal, inclusive no próprio software lá que eu mostrei para vocês, também tem um software só de carta de controle, e você pode monitorar diferentes níveis. Um nível baixo, que aliás a Anvisa pede isso, controle baixo, médio e alto, um controle, por exemplo, no teu limite de quantificação, enfim. Dá para você avaliar em termos de precisão e exatidão. Ou seja, você pode estar utilizando cartas de controle de média ou de amplitude para monitorar os teus resultados, tá bom? E o que nós tiramos disso tudo? O que nós podemos pensar nisso tudo? Primeiro ponto, tá? A validação avalia então e reflete a confiança no seu método. Então esse estudo estatístico serve para você avaliar e demonstrar, né, que seu método é confiável, que ele funciona. E quer dizer também que ele também não vai variar ao longo do tempo, que aí no caso é o uso do controle de qualidade de resultado. Mais um ponto importante. No entanto, a validação envolve custos e investimentos. Fora, né, o tempo que você vai ter que investir para realizar esse método, para validar este método. Então, a automação pode te ajudar em muito, tá? Tanto a diminuir os custos quanto diminuir o tempo. Se pegarmos aqui, então, nós temos duas formas hoje de automação. A primeira forma é a planilha eletrônica, que todo mundo tem, Excel, Minitab, R e assim vai. Tá? E tem para o software. Né? Eu vou falar, obviamente, do software que a gente pode falar, que é o software que nós trabalhamos, que é o Confilab, então, que vocês viram aí, né? E comparar essas duas formas de automação. Primeiro, quando você vai ter uma planilha, você tem que ter o conhecimento, então você vai precisar de curso ou de uma consultoria. E tudo isso precisa de dinheiro, você precisa de um investimento, isso tem um custo, tá? Para você adquirir este conhecimento, para você poder utilizá-lo. Vocês viram que não é fácil. Tá? Já com o uso do software, nossa, vocês viram que é super simples, eu não preciso me aprofundar no parâmetro, não preciso ter conhecimento profundo de estatística para resolver. A fórmula já está lá, ele já está montado, eu simplesmente tenho que entrar com os valores do meu resultado, ele vai calcular tudo para mim, eu só preciso interpretar como mostrei para vocês. Né? Aplicar esse conhecimento no meu método, porque vocês viram que tem critérios, não adianta. Eu não posso colocar a meu bel prazer, não, tem regrinhas. Então, tem que fazer em triplicata, tem que fazer em quintuplicata, tem que fazer com 6 pontos, tem que fazer com 8 pontos, tem que fazer replicar, tem que fazer 3 curvas. Enfim, eu tenho que fazer isso, e isso né, apesar de exigir um tempo e ter um certo custo, mas isso é intrínseco de qualquer uma das etapas com ou sem automação. Qual o grande problema da planilha eletrônica? Bom, depois que você fez tudo, você ainda por cima montou o teu método, você montou como vai ser sua validação, você planejou a tua validação, você vai ter que criar a planilha, você vai ter que colocar todas aquelas fórmulas, ela vai ter que funcionar, né? Você vai ter que colocar fórmula, você vai ter... Enfim, é difícil, tá? Tem muitos softwares no mercado, inclusive, que falam que são softwares, na verdade são planilhas que você também tem que colocar as fórmulas lá, tem que definir como vai ser. Né? Isso já não acontece num software, principalmente, como eu falei, no nosso, que já está montado. Você simplesmente vai lá, escolhe o número de replicatas, o número de níveis, e a fórmula é ele que acaba executando. Depois de pronto, o que você tem que fazer? Validar a planilha.
Você vai ter que ir lá, pegar fórmula por fórmula, colocar valores fictícios ou reais, depois calcular novamente e provar que aquela planilha funciona. Por quê? Porque se ela tiver um erro, tá, todo o teu trabalho analítico vai para o lixo. Por quê? Porque você não fez direito a fórmula, ele está pegando numa célula errada, ele está fazendo uma conta errada, ele está usando uma tabela errada, ele está usando um critério errado. Então você vai ter que validar. Tá? Com o software também não, porque, por exemplo, no nosso caso, tá, o nosso software aí já vem com as planilhas validadas. Planilha validada não, né? O software já vem validado inteiro. Tá? Não só os cálculos, tá? Mas todo o software. Tá? E você recebe um relatório de validação. Você tem que treinar o analista com as planilhas. Você já pensou, já tentou mexer numa planilha que não foi você que fez? Cara, você não sabe, você fica perdido. Então você vai ter que treinar, onde o cara vai ter que entrar com a informação, onde ele vai obter o resultado, enfim, né? Depois de validado, criado. Né? Esse não, esse é mais tranquilo, além de ser totalmente didático, né? Tem o software, ele já acompanha o manual em português, explicações, a gente explica os parâmetros, tudo direitinho, é bem tranquilo mesmo de se utilizar, vocês mesmos viram. Né? Depois eu vou aplicar a planilha. Tá, com relação ao software você tem que aplicar, mas não é diferente, né? Lembra que eu falei do treinar? Você pega uma planilha diferente, você não sabe o que fazer com ela, você não sabe onde começar, tá? Você não sabe onde vai aparecer o resultado. Então, nesse aqui, na verdade, você só carrega os dados e beleza. Depois você vai ter que confrontar na planilha, pô, será que aquele critério, a precisão era de 15%, não, a precisão é de 5%, a precisão é de 20%, né? Ao passo que no programa, você já viu que o próprio programa já identifica. Você só entra com o valor do critério, ele vai identificar quais pontos são atendidos ou não. Depois disso tudo, a planilha está pronta? Não, ok, a planilha está pronta, mas você vai ter que fazer o relatório de validação. Você vai ter que ir lá, pegar todos os resultados, passar para um relatório, especificar. No caso do software, o relatório sai pronto. Se você clicou, ele imprime o relatório completo. Você já entrou com as informações que precisa do projeto. Tá? E outra coisa, você precisou modificar a planilha, tá? O que você vai precisar fazer? Você vai ter que retornar no item 3 e vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ter que modificar ela, então você vai criar a planilha, você vai ter que validar novamente, você vai ter que treinar de novo teu colaborador, porque ele modificou a planilha. E, enfim, e tem um outro ponto extremamente importante. Né? Se o cara que criou a planilha, de repente, ele se desliga do teu laboratório, você perde todo este processo, e aí você não vai começar do item 3. Você vai começar lá do item 1 de novo. O que não acontece com o software, porque com o software você vai ter ele ad eterno e ele automaticamente, como eu te falei, você tem manual, tem tudo, a sistemática não se perde, tá? O conhecimento não se perde. Tá? Então esses são os focos das automações, das diferentes automações. Mesmo as automações têm níveis diferentes de empregabilidade. Tá? E com isso nós vamos para a conclusão final, que, portanto, mesmo com a automação, se a ferramenta não for criada de maneira correta, ela vai afetar diretamente na confiança do teu método, na qualidade analítica do teu resultado e, acima de tudo, vai te aumentar custo e tempo. Tudo bem? Finalmente, queria agradecer a todos, a presença de todos, espero que tenham gostado. Tá? Me coloco à disposição, podem fazer perguntas à vontade, eu tenho a maior disposição para responder e para ajudá-los. Quero agradecer fortemente aí o convite aí, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Podem entrar em contato com a gente por telefone, pelo e-mail, tá? Visitem o nosso site www.confilab.com.br. Não esqueça, também temos um canal no YouTube, tá? youtube.com/confilab, procura a gente lá. Tem vídeos muito legais, a gente aborda outros assuntos lá também, tá? Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.